assustador o atual momento dos grandes de São Paulo? Porque a gente sempre fala, e com razão, que é o futebol mais rico do Brasil. É onde está o dinheiro, são os clubes, geralmente, o Campeonato Paulista é o mais forte há muitos anos. Né? A gente comparava com o Carioca, mas o Carioca caiu muito com a queda do Vasco, do Botafogo, do próprio Fluminense, que agora está se reestruturando. Agora, o que está acontecendo com os grandes clubes de São Paulo? Que foi o que o Mauro falou. Nas grandes competições também não estão sendo convincentes. Acho que tem vários... Tirando o Palmeiras, óbvio. Sim, o Palmeiras, ele não entra nesse comentário, né? O Palmeiras mostra aí todo dia como é o Palmeiras hoje. Dos outros, tem alguns detalhes. São Paulo, Corinthians e Santos, né? Os outros três grandes. Eles hoje têm problemas, eles não são competitivos, assim, ninguém coloca nenhum dos três como candidato ao título brasileiro, que o campeonato vai começar agora em abril. Porque eles estão quebrados. É uma coisa que às vezes fica uma coisa meio complexa, mas é simples, é complexo resolver. Mas eles estão quebrados, é por isso, não tem dinheiro. Aí tem o lado que eles podem até fazer um campeonato brasileiro ok, o ok seria o Corinthians, ano passado foi o quarto colocado. O São Paulo, há 2 anos, 2020, ele chegou a liderar o campeonato e terminou em quarto. Pode acontecer porque não tem tantos times no Brasil muito mais organizados que eles, apesar de eles serem bem desorganizados. Mas não tem tantos times no Brasil muito mais organizados. O Palmeiras e o Flamengo se descolaram dos outros. Podem viver um momento ruim em campo, como o Flamengo vive nesse começo de ano, mas são coisas diferentes, né? Um time pode estar bem bagunçado e viver um bom momento em campo, e um outro pode estar organizado e viver um mau momento, mas o time que está organizado tem muito mais chance de se recuperar durante a temporada, como aconteceu com o próprio Flamengo ano passado, que também começou mal, se recuperou, do que com um time que é todo bagunçado, né? Então tem muito mais chance. Tem algumas coisas. O Campeonato Paulista, realmente, os jogadores que jogam nos times pequenos são os mesmos que jogam a Série B do Brasileiro. O próprio técnico do Água Santa falou ontem que 80% do elenco dele já está acertado com times da Série B do Brasileiro. Porque o calendário é dessa maneira, estaduais, depois nacional, então o estadual que paga melhor, que tem mais dinheiro, é o Paulista. Então esses jogadores nível médio, que jogam na Série B ou pequenos da Série A, eles vão jogar o Paulista aqui e depois eles vão. Esses caras do Água Santa vão jogar no Atlético Goianiense agora, vão jogar no... que está na Série B, na Chapecoense, no Avaí. O Mezenga é revelado pelo Flamengo. Sim. Foi campeão brasileiro em 2009. Aquele penúltimo jogo com o Corinthians aqui em Campinas, que o Adriano não jogou o Bruno Mezenga de titular naquele jogo, na penúltima rodada. Então, os times do interior de São Paulo são mais fortes do que os outros do país porque eles têm mais dinheiro. Então, pelo menos para o momento, para aqueles meses de Paulistão, eles conseguem formar um time com jogadores que depois vão jogar a Série B do Brasileiro. Mas isso não invalida que São Paulo, Corinthians e Santos estão mal. Que uma coisa é zebra, outra que pode acontecer, principalmente em jogo único. Outra coisa é não ser uma surpresa. Aí eu vou dar um exemplo bem rápido. 2012, o Corinthians fez a melhor campanha na primeira fase do Paulista e nas quartas ele foi eliminado pela Ponte Preta no Pacaembu, em jogo único. A Ponte classificou em 8º. E até naquele jogo o Júlio César falhou em 2 gols da Ponte e a partir daí o Tite tirou o Júlio César e depois o Cássio, depois desse jogo. Aí o Cássio virou uma lenda do Corinthians. E o Júlio César foi pro Red Bull falhar lá. Foi contra o Corinthians. Aí como ele falhava, eles contrataram o Cleito para resolver o problema. Falha. Então, essa é a história. Aquilo foi uma zebra. O Corinthians de 2012 era um time bom, um time organizado, tanto que meses depois foi campeão da Libertadores e no fim daquele ano foi campeão mundial. E tinha sido campeão brasileiro em 2011. Então aquele time era um time bom que num jogo único, num jogo que seu goleiro estava mal, ele perdeu. Isso é uma zebra, que pode acontecer num jogo único. Outra coisa é, por exemplo, São Paulo e Água Santa, o São Paulo é eliminado e não causa grande surpresa. Não foi assim, claro, a maioria podia até dizer, o São Paulo é favorito. Mas acho que ninguém ficou assustado depois que viu o resultado. Falou, nossa, perdeu, como assim? A maioria já esperava que seria um jogo difícil e que poderia acontecer o que aconteceu, um 0-0 e pênalti. Acho que ninguém ficou assustado com o resultado. Então é diferente, aquele time de 2012 do Corinthians era bom e num jogo único que o goleiro estava mal, perdeu. Também não foi nada de... Não foi tão assustador, acho até que se esperava mais São Paulo e Água Santa um jogo difícil do que Corinthians e Ituano, mas também não foi, ninguém ficou chocado que o Corinthians perdeu. Foi a mesma, né? Mesmo número de pontos. E o Ituano foi muito mal. Mas acho que isso é a diferença da zebra e do que é mais ou menos esperado. 2012 foi uma zebra num dia que o goleiro estava mal e aquele time que era bom do Corinthians perdeu na Ponte Preta. Mas zebra o Corinthians foi, né? O Corinthians não esperava muito que ia passar fácil pelo Ituano. Não, fácil eu não esperava que ia passar. Mas vocês não acharam zebra ali? Não, zebra, mas eu assim, uma coisa assim, é um time que é bom e perde. Esse time, quando sai de Renato Augusto não joga, todo mundo já começou, olha, o que pode acontecer, assim,
quando eu digo que ninguém ficou chocado, assim, ninguém falou, nossa, que absurdo. É porque eu sou o cara mais eufórico, né, Mauro César? O Mauro César mesmo diz, eu fiquei assustado. Então, eu fiquei assustado, eu esperava que o Corinthians ia ganhar em 2, 3-0. Que não era o favorito. Você é do contra. Você fala também pra ser um personagem. Eu esperava que o Corinthians venceria. Simplesmente eu não considero esse time tão superiores assim. Mas é o que eu tô falando, o Água Santa jogou um futebol legal, o São Bernardo jogou um futebol legal. São Paulo e Água Santa, você ficou assustado com o São Paulo e Água Santa? Não, assustado não. Mas o Ituano contra o Corinthians eu fiquei, porque o Ituano fez uma campanha péssima. O Corinthians também. Mas não é igual. Um foi 7º, o outro foi 12º. Sim, mas o Corinthians, ele foi pior que o Água Santa e o São Bernardo o Ituano, ele aconteceu alguma coisa que eu não sei o que é, eu não acompanho o dia a dia do Ituano, mas ele fez uma ótima Série B. Ele começou a vaga com o Vasco. Exatamente. Ele começou o campeonato muito mal por alguma razão, e depois ele jogou contra o Santos, ganhou o Santos, quando ele não estava jogando nada. Então, o próprio Santos foi o terceiro ano seguido que não chegou no mata-mata. Já não dá pra dizer que é surpreendente. Agora, Mauro, foi o que o Bruno falou, né? O Bruno falou que tem esses times do interior de São Paulo, ou os times menores de São Paulo, que eles têm, às vezes, mais dinheiro que clubes que disputam a Série B. O próprio Água Santa, a folha salarial do Água Santa, ela gira em torno de R$800 mil, que é a mesma folha do Independente Del Valle, que a gente levantou também de acordo com o levantamento lá do UOL, que teria uma folha salarial de R$800 mil, campeão da Recopa Sul-Americana, campeão da Sul-Americana. É impressionante realmente o poder financeiro desses clubes de São Paulo. Mas também, se você comparar, né, com a folha salarial do São Paulo, que foi eliminado por ele, se você comparar com a folha salarial do próprio Red Bull Bragantino, é muito menor. Esse clube conseguiu chegar à final. O futebol de São Paulo que é muito mais rico ou não tem justificativa para o que isso acontece? Você acabou de falar que os caras estão o contrato terminando, são contratos curtos também, né? Você não assume o compromisso de pagar salários a jogadores por 2, 3, 5 anos. O time grande faz um contrato. Qual é o contrato do Galopo com o São Paulo? Você machucou? 4, 5 anos de contrato? Então você faz um contrato longo, você tem um compromisso de pagar aquele jogador aquela quantia com reajustes durante várias temporadas. Esses caras que jogam em time pequeno fazem contratos curtíssimos de meses. Que às vezes o patrocinador mesmo paga. E aí depois acaba ali o compromisso durante o campeonato, eles vão tentar se encaixar num time de Série A, B, C, D, o que for possível, para seguir jogando durante um ano. Mas muitos ficam desempregados, né? Tanto que tem essa situação aí de terminar o contrato e os caras, de repente, poderem ir embora, mas estão encontrando uma solução para que não desfalque a equipe. Que São Paulo tem mais dinheiro, todo mundo sabe. O Estado não... Fala, torcedor alviverde. Sejam bem-vindos ao canal, e para não perder nada que acontece no Verdão, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Atualmente, Flamengo e Palmeiras são os times mais fortes do futebol brasileiro, tanto em termos esportivos quanto financeiros, e por essa razão, costumam disputar as contratações mais cobiçadas. No mercado de transferências, a concorrência é acirrada, e os clubes sentem a pressão de investir pesado em reforços para manter a competitividade. No entanto, o Flamengo acabou desistindo de um de seus alvos antigos, o lateral direito Gilberto, devido às exigências do treinador Vitor Pereira. O jogador acabou assinando com o Benfica. Por outro lado, o Palmeiras, que também estava de olho em Gilberto, agora deve ter uma chance de assinar com o atleta, já que, segundo o site torcedores.com, o jogador indicou que tem interesse em voltar ao futebol brasileiro. É isso, torcedor, deixa nos comentários a sua opinião sobre a possível vinda do atleta e se inscreve no canal.